Aconteceu em 2019. Se passaram 7 anos. E diante do cenário que é narcotráfico contra Flávio Bolsonaro, esse é o destino do Brasil em outubro, o cara, ao invés de ser honesto e remar na direção de um país livre do crime, não, o cara tem que jogar contra pra lacrar. Aí o Desobediente Digital fala, né? Eurotax, espera aí. É isso mesmo que eu tô entendendo, Girão? Girão está endossando a narrativa da rachadinha. O senhor está dando a entender que o Flávio é corrupto. É isso mesmo, Girão? Vamos aqui ouvir, né? Dizem que muito ajuda quem não atrapalha. Vamos ver se esse caso aqui se está atrapalhando ou não. Vamos voltar para esse tópico aqui, que para mim é muito importante falar com o senhor, porque o senhor é uma testemunha ocular. CPI da Lava Toga. O Flávio falou que votou contra. Ele não via o Brasil precisando. Não é votou contra, não assinou. Não assinou. Não, ele falou que votou errado. Não, a CPI foi lá atrás. A CPI era um requerimento para instalar. Isso. Ou você assina ou você não assina. Ele não assinou. Nós conseguimos o número de assinaturas. Mas na hora de votar ele foi contra. Não. Ele não votou. Aí houve um trabalho do governo para tirar as assinaturas de quem já tinha assinado. E muita gente que entrou com o bolsonarismo, muita gente que foi eleito na bandeira do bolsonarismo, foi pressionada a retirar as assinaturas. Muita gente que entrou, muita gente quantos? Quem? Se eu tivesse lá, eu ia falar quem? Me cita aí os nomes. Muita gente, me dá dessa umas 15 pessoas. É muita gente. Não vai dizer que 3 é muita gente, que 2 é muita gente, que 1 é muita gente, que 5 é muita gente. Quem? Quem, Girão? Quantas assinaturas precisa para ter uma CPI? Para protocolar uma CPI no Senado? Quantas? Vamos continuar. Entendeu? Entendi. E aí nós perdemos a grande chance ali naquele momento. O governo era para quê? Vamos lá, esse é o momento da mudança. O governo tirou. Aí nunca saberemos o motivo. Só que tinha aquele acordo, porque estava com aquele processo todo da rachadinha. Lá no Rio de Janeiro. Estava chegando em Brasília. Coincidentemente, é arquivado justamente com o fim da possibilidade da CPI da Lava Toga. É isso. Houve essa conjunção de alinhamento estelar, vamos dizer assim, para tirar. E isso aí realmente foi muito ruim para o Brasil. A gente não é para estar passando esse perrengue que a gente está passando aí com o poder esmagando os demais. O cara é tão desonesto, bicho. O cara é um safado. É um safado desonesto. A gente não devia estar passando esse perrengue. Como se a CPI da Lava Toga fosse salvar o Brasil. Aí vamos lá. O ChatGPT ainda não está 100% cooptado. Até porque isso aqui aconteceu lá atrás. Essa mesma pergunta. Não confia no meu print, não. Faz essa mesma pergunta até para outra inteligência artificial. Para você entender quão desonesto é o Eduardo Girão. É uma pessoa desonesta, é uma pessoa sem caráter. Não basta ser antipetista, ele é sem caráter nenhum. Eu coloquei, GPT, me diz uma coisa. Você consegue o nome de todos os senadores que inicialmente assinaram o requerimento para instalação da CPI da Lava Toga em 2019, durante o governo Bolsonaro? Sim. Mas existe um detalhe importante. A CPI da Lava Toga teve mais de uma tentativa de coleta de assinaturas em 2019. A lista aqui, normalmente considerada a dos senadores que protocolaram o requerimento que efetivamente chegou ao Senado em 19 de março de 2019, a segunda tentativa, liderada por Alessandro Vieira, eleitor do Lula, continha os seguintes nomes. E um ano depois, Alessandro Vieira iria apresentar o PL 2630, o PL das fake news. Olha a lista. Alessandro Vieira, Cajuru, lulista, Selma Arruda, Flávio Girão, né? Leila, do Lula, Contarato, petista, Rodrigo Cunha, não lembro de onde era, aí Marcos Duval, doidinho. Aí vem Randolfo Rodrigues, Ele Valério, que é um cada direita, assim como o Lazoe, o Stevenson, o Álvaro Dias, né? Lava-jatista, o Regufo Nandico, no meio também é Velouro e Visto. Aí vem o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, Elisiane Gama, que estava na CPI do Circo, hoje está no PSD do Kassab, lulista,
Major Olímpio queria atrair o próprio bolsonarismo isso aqui é março, mais ou menos 6 meses depois. O Isalci, ok, direita no PL, o Carlos Viana tá aí para reeleição, Reis também, Expediu a mim, Josinho, Telmário Mota, se era petista, Eletronic, hoje não petista, enfim, aí Mara Gabriela era PSDB, não sei se mudou depois, Roberto Rocha, eu acho que o Roberto Rocha também é do PT, posso estar errado. Mas enfim, aí ele falou assim, para muita gente, era muita gente quantos, Girão? Para a CPI ser protocolada, precisa de 27 assinaturas. Tava aí. Aí, continua a resposta. Quem eram os bolsonaristas ou alinhados à direita que assinaram? Entre os nomes mais associados ao campo bolsonarista conservador estava Selma Arruda, Olímpio, Soletronic, Marcos Duval, Girão, Plínio Valério, Reis, Esperedião Amin. E o Flávio Bolsonaro? Eu nem perguntei. O próprio GPT já coloca, né? Um dos fatos mais comentados na época foi justamente que Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga, apesar de vários parlamentares alinhados ao governo terem assinado. Posteriormente, surgiram acusações de que ele teria atuado para desmobilizar o requerimento. Se você quiser, também posso montar uma tabela classificando os 28 signatários, anti-bolsonaristas, centro-direita, centro-esquerda e esquerda, mostrando como era a composição política da CPI da Lava Toga em 2019. Aí tu vê engraçado, né? O espectro político no Brasil vai da esquerda ao bolsonarismo. Não é da esquerda e direita, né? Porque ser de direita é ser bolsonarista. Então, teu centro, sem direita, é bolsonarista depois disso. Aí eu fiz a pergunta chave. O GPT, sabendo da composição total do parlamento, os 81 senadores, caso essa CPI saísse do papel, como seria a divisão por partidos, já que uma CPI segue o critério da proporcionalidade? E mesmo que partidos que não assinaram teriam espaço na comissão. Porque é assim que funciona, né? Aí ele fala, essa é uma pergunta interessante, porque muita gente imagina que a CPI seria composta apenas pelos senadores que assinaram o requerimento, só que na prática não funciona assim, e o Girão não vai contar porque ele é um safado, sem caráter. Depois de criada, a CPI é distribuída conforme a proporcionalidade partidária e dos blocos parlamentares do Senado. Os líderes indicam os membros e um senador que assinou o pedido nem sequer precisa integrar a comissão. Da mesma forma, um senador que informa a CPI poderia acabar ocupando uma vaga nela. Em 2019, o Senado tinha 81 membros. A composição partidária após a posse da legislatura era aproximadamente, aí tá ali, ó, os maiores partidos, MDB, PSD, PSDB, DEM, PP, Podemos. Aí depois vem PT, PSL, PDT, Rede, PSB, Cidadania, PPS, PROS, Republicanos, PRB, PSC e outros. Como a proposta da Lava Toga previa algo de mais ou menos 11 membros, que é o padrão, foi o mesmo número da CPI da Lava Toga, do crime organizado, mais recente, dentre outras, o padrão da divisão proporcional ficaria 2 vagas para o MDB, 1 ou 2 para o PSD, 1 para o PSDB, 1 para o DEM, 1 para o Podemos, 1 para o PP, 1 para o PT, 1 para o PSL e os blocos menores 1 ou 2. Isso significa que partidos que não estavam entusiasmados com a CPI, como o PT, como o MDB, como o PSD, provavelmente teriam representante nela simplesmente porque eram grandes bancadas. Metade, pelo menos, desses três partidos teria metade, basicamente. Politicamente, se a CPI tivesse sido instalada em meados de 2019, o cenário mais provável seria algo próximo aos favoráveis, né? Podemos, Cidadania, parte do PSL, parte do PSDB, que não teria a cadeira seria para alguém anti-Supremo, com toda certeza. O PSDB, o Aécio, ia manobrar para blindar o Supremo. E alguns independentes que não teriam vaga na comissão porque não tem bancada. E contrários aos céticos, PT, parte do MDB, parte do PSD, liderança do DEM ligada a Davi Alcolumbre. O resultado é que a comissão dificilmente seria dominada apenas pelos defensores da Lava Toga. Pelo contrário, ia repetir a mesma coisa que aconteceu na CPI do circo. Ia ser uma comissão majoritariamente de opositores do governo, não iria fazer nada contra o Supremo. Absolutamente nada. 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 E uma CPI, ainda que faça um relatório duro, propondo o que quiser, não acontece nada. O Alessandro Vieira não fez agora um relatório pedindo indiciamento de ministro do Supremo? Aconteceu alguma coisa? O país foi salvo? Porque o relatório do Alessandro Vieira,
Mirando ministros do Supremo, não salvou o Brasil, mas o relatório da CPI da Lava Toga, dominada pela esquerda petista, iria salvar o Brasil. Até quando vocês vão aceitar serem enganados, serem feitos de trouxa por pessoas ligadas ao Partido Novo? Mesmo que os 28 ou 29 signatários fossem maioria no plenário que apoiava a investigação, a composição final provavelmente ficaria relativamente equilibrada entre favoráveis e resistentes. Há um detalhe ainda mais importante. Em 2019, Batoré, que se posicionou publicamente contra a Lava Toga, os líderes partidários alinhados a ele, todos do Centrão, teriam forte influência sobre quem ocuparia as vagas. Por isso, muitos defensores da CPI acreditavam que a principal batalha não era conseguir as assinaturas, mas controlar a composição da comissão depois de instalada. E depois disso ainda teria que conseguir quebrar sigilos, teria que conseguir convocar pessoas, teria que conseguir fazer 1001 coisas e fazer um relatório que vai acontecer o quê depois? Vocês entendem?